Tá? Bom, então continuando aqui, né? É, quais instrumentos ou estratégias podem ser utilizados, considerando os diversos contextos e objetivos da avaliação psicológica, né? Eu me lembro que a gente trabalhou muito com isso e a psicometria, né, e a avaliação psicológica, que na verdade é a mesma coisa, eles falam muito dessa questão da gente estar sempre utilizando o nosso o Conselho Federal de Psicologia. Ele é que vai orientar tudo aquilo que a gente pode ou não pode utilizar, tá? Então, está aqui na resolução do CFP de 2003, no artigo 11, que orienta que as condições de uso dos instrumentos devem ser consideradas apenas para os contextos e propósitos. Só um minutinho. Contextos e propósitos para os quais os estudos empíricos indicam resultados favoráveis. Retomando, a Raquel já voltou? Deixa eu ver se ela está aqui. Raquel está aí, né? Sim. É para eu poder te responder aqui. Tá. Então, quando a gente pensa, por exemplo, né, em usar esse instrumento para promover uma pessoa, talvez, eu falei assim, né, de cara eu respondi, pode, né? Talvez o que a gente tenha que pensar quando a gente fala, né, em utilizar uma avaliação psicológica é principalmente quem vai fazer essa avaliação, tá? Então, pode e deve. Então, tem duas questões aí que a gente comentou antes, né, de encerrar aqui o tempo. A primeira que seria o objetivo, né, da empresa, né, a empresa que se interessa em fazer isso e por que ela vai utilizar esse instrumento, né, esse instrumento um processo de avaliação psicológica, tá? E a segunda é quem vai fazer, quem vai promover, então, né, esse processo. E aí a gente volta para aquela questão que eu falei para vocês da votação, né, a respeito de profissionais, né, variados poderem utilizar esses instrumentos. Gente, a mesma coisa que eu falar sobre ética, né, ética, o conceito ética filosófico e ética dentro da psicologia, tá? A psicologia tem um código de ética, tá? Então, o que a gente pode ou não fazer tá lá, entendeu? Descrito no nosso código de ética. As orientações que a gente precisa para a nossa atuação estão no código de ética. Então, uma pessoa que não tenha conhecimento, né, de como utilizar esses instrumentos que são da psicologia, pode ser que ela nem fale com relação aos instrumentos, entendeu? Então, o que eu estou falando? Ela pode saber aplicar um teste muito bem, tá? Ela pode trabalhar num RH e saber exatamente que tipo de instrumentos que ela vai estar utilizando. Mas será que ela vai estar agindo eticamente de acordo com o código de ética da psicologia? Deu para entender, gente? Eu acho que essa é uma questão muito mais importante. Até quando a gente estava discutindo a respeito dos estágios de vocês, a gente acabou falando sobre isso, sabe? Porque tem uma diferença muito grande. E aqui não é diferente. Então, acho super importante que seja um instrumento assim, que a gente possa utilizar, enfim, né? Que ele traz resultados muito válidos, né? Com relação ao gerenciamento emocional, com relação ao estado psicológico daquela pessoa, até dentro daquela empresa, enfim, tem uma série aí de prerrogativas que eu acho que são importantes, e principalmente porque a partir do momento em que você está contando com um profissional que esteja agindo de acordo com a ética do nosso código,
tá? Eu acho que isso vai diminuir ainda mais a probabilidade de erro mesmo, sabe? De que essa pessoa utilize instrumentos que não sejam tão válidos dentro daquele objetivo que está se buscando. Respondido, Raquel? Sim, Raquel? professora. Oi, sim, Ah, não, ok. gente. É porque no nosso estágio, Ah, a empresa que a gente estava com uma proposta assim. Só que aí depois eles tiveram que interromper, porque, porque a direção assim da empresa achou que não ia ser muito legal. mas ela Aí, explicou por que porque, não? porque a empresa ainda faz muito por indicação os cargos de chefia. Ah, tá. Pois é. Tá vendo Aí, porque da questão ética aí aí? foi isso. Por isso que eu te perguntei, assim. Né? Seria o mais correto, gente. O mais correto é você utilizar instrumentos que são confiáveis, né? Ao invés de você. Qual é a certeza que você tem que aquela sua indicação vai ser boa para a empresa? Sabe por quê? Eu já vi pessoas serem contratadas para cargos de chefia que estão vivendo, por exemplo, um momento. Exemplo, vai. Tem uma pessoa que eu conheço que trabalha num hospital aqui. Essa pessoa, é, ela foi promovida num momento que ela estava péssima, tá? E, e assim, péssima, né? Ela tinha acabado de se separar, ela tinha perdido o pai, várias coisas foram acontecendo no decorrer desse ano, né? Do ano em que ela foi promovida. Então, o rendimento dela no começo foi péssimo, sabe? Ela estava sendo super cobrada, era um cargo de chefia, né, de gerência dentro do hospital, e ela começou a tratar as pessoas, né, os colaboradores dela, ela tratava mal, com grosseria, às vezes ela não sabia a resposta, ela, né? Resultado, o que vocês acham que aconteceu? Né? Ela foi indicação. Ela foi mandada embora, ela não teve nem chance de voltar para o cargo que ela estava antes. Será que isso foi justo? Né? Então, isso é muito complicado. Né? Talvez se ela tivesse passado por esse processo e tivesse ficado no cargo anterior dela, ela estaria lá até hoje e até poderia ter sido promovida num outro momento. Tá? Mas, infelizmente, assim, a gente vive aí numa cultura mesmo, né, do ter e não do ser, né? E principalmente dessa coisa da indicação mesmo, que nem sempre é uma indicação profissional, né? Que isso é uma outra coisa também, né? Então você tira uma pessoa que tem um cargo bacana de uma empresa e passa ela para sua empresa, porque você gosta do trabalho dela, não deixa de ser indicação, mas ainda acho que é menos mal do que o que a gente está acostumado, que é indicação mesmo só porque é meu amigo, vou botar lá, que não é garantia nenhuma de que a pessoa seja boa, né? Bom, o que esse artigo então quer dizer é que a simples aprovação. Ai, quem está arriscando aqui? O que esse artigo quer dizer é que uma simples aprovação do SATEPS não significa que o teste possa ser usado em qualquer contexto ou para qualquer proposta. O pessoal do sexto lembra que eu ensinei, né, a usar o SATEPS, né, que é o site do Conselho Federal de Psicologia. Gente, alguém está brincando de fazer risquinho aqui no meu slide. Risquinhos coloridos. E lá tem, entendeu? Então, para que você vai usar o quê? Não só se o teste está autorizado, que eu já vou falar um pouquinho disso, mas também sobre o uso de cada um deles. A recomendação para um uso específico deve ser buscada nos estudos que foram feitos com o instrumento, principalmente nos estudos de validade e nos de precisão e de padronização. Assim, os requisitos básicos para uma determinada utilização são os resultados favoráveis de estudos orientados para os problemas específicos relacionados às exigências de cada área e propósito. Aqui eu já vou fazer um parênteses, gente, principalmente quando se fala da questão da validade
instrumentos. Na época, eu me lembro que a gente procurou no site do SATEPS, né, a validade de alguns inventários da TCC, inventário de depressão, se eu não me engano, ele estava como inválido, entendeu? Sendo que, assim, muita gente ainda usa. O que acontece? Aí tem duas questões. Primeiro, quem vende, né? A casa do psicólogo, na maioria das vezes. Para você comprar um teste, você precisa ter o seu CRP, tá? Então, o seu registro no Conselho de Psicologia. Porém, cada caixa de testes, tá? Ele vem com os crivos, ele vem com as respostas, e ele vem com uma média de, os inventários, por exemplo, eles vêm com um bloquinho de 10 a 20 inventários, né? Crivos, né? Do inventário. Então, assim, vocês acham mesmo que alguém que paga 200, 300, 400 reais por um teste vai toda hora olhar lá no SATEPS para ver se ele está válido ou não? Né? Então, essa é a primeira questão. E por que ele foi invalidado? Existe um prazo, tá? Para que os organizadores, para aquelas pessoas que fizeram a tradução dos testes, né, e a adequação deles para a nossa realidade, para o Brasil, reapresentem esses inventários ou esses testes, tá? Para que eles sejam novamente, para que eles sejam sempre validados, né, dentro do SATEPS. E isso às vezes não acontece, tá? Porque são testes, por exemplo, os inventários, eles não ficam passando por atualizações, entende? Então você tem que reapresentar com seus argumentos para que ele seja liberado. Isso não acontece sempre, tá? Então essa é uma questão que é importante vocês saberem. Sim, os testes são muito caros. Eu me lembro até uma vez que a Vanusa cismou de comprar uns testes. Eu falei assim, para que você vai comprar isso? Né? Agora nem sei se ela vai terminar o curso. Eu sei que usar os testes ela não pode, de jeito nenhum. Né? Então, isso é importante, gente, até para a gente saber. Por exemplo, eu não vou comprar um VISC, um VAIS, que são testes de inteligência, né, de QI, para eu ter no meu consultório. Eu não os tenho, entendeu? A faculdade tem que ter para uso acadêmico, tá? Mas eu não, entendeu? Eu não tenho, eu não vou pagar 400, 500, até R$1.000, gente. Tem teste que custa R$1.000. Depois a gente vai ver isso no site. Ô, Denise, Oi. os testes são muito caros. Eu lembro que quando eu tinha a fábrica, aí tinha uma psicóloga lá que trabalhava pra gente. Aí a gente perguntou pra ela por que ela não aplicava alguns testes, né, com os funcionários e tudo. Aí ela falou que ela não tinha condições de comprar os testes. Se a gente comprasse os testes, que ela aplicaria. Aí na época eu tinha olhado uns testes, nossa, mas é muito caro. Eu nem fazia psicologia, não. É muito caro. É um investimento. Tem gente que só trabalha com avaliação psicológica. Aí vale. Entendeu? Aí eu acho que vale super a pena. Por exemplo, se você presta consultoria para empresas, né? E aí você vai usar muito esses testes, né? Você trabalha com dinâmicas, mas trabalha com testes também. Acho super válido você ter, entendeu? Porque você já vai embutir isso no valor do seu trabalho também, né? Acho que também tem uma outra questão de dentro do consultório, dependendo da área que você vai atuar, entendeu? Se você trabalha muito com criança, com uma demanda infantil, às vezes é interessante você ter. Outra coisa, dependendo da abordagem que você trabalha, entendeu? Na minha, entendeu? Os inventários são interessantes. Então, eu tenho inventário de depressão, eu tenho inventário de ansiedade, eu tenho inventário dos esquemas, eu tenho alguns, mas todos dentro da TCC, entendeu? Então, isso já é uma variável também. Né? Agora, tem gente que acha que ter um monte de teste lá vai super valer a pena. Não vale, gente. Não vale, é um investimento e você tem que saber onde que você vai usar aquilo, entendeu? Porque, assim, eu falei para vocês brincando, mas eu sou a louca dos livros. Se deixar, assim, todo mês eu compro um monte, né? Que já é um investimento, mas é uma coisa que, assim, eu uso, né? Eu uso esses livros. Então, aqui, ó, para uma aula da pós, vou mostrar para vocês. Ó, tem esse livro aqui que eu vou utilizar, que é novinho.
E peraí que vocês vão cair aí, que eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Olha que coisa mais linda esse livro. Só que é o tamanho dele. Né? Ele é quase uma... Como é que chama aquele negócio que a gente comprava antigamente? Aquela... Barça. Enciclopédia? Barça, enciclopédia. É uma enciclopédia isso daqui. Qual que é o título dele? Você mostrou rápido? Esse aqui é de dependência química. Ah, É porque meu próximo módulo da pós é dependências químicas e adicções. Nossa, meu vídeo tá travado. Eu só tô vendo o slide, eu não tô vendo mais ninguém. Sai e volta. eu sou apaixonada por livros também, só que eu não consigo ler todos que eu compro. Mas agora eu tenho uma tática boa. Eu só compro aquilo que eu sei que eu vou usar. Então, Preciso aprender a fazer isso. quando eu peguei a disciplina de psicomotricidade, que eu não tenho livro sobre, aí eu escolhi os livros que eu achava que seriam importantes para eu ter, entendeu? Não só para eu acessar no site. E gostou de todos. Amei! Ó, gente, mas para quem estava na aula passada foi maravilhoso, né? Assim, só as citações que eu tinha acabado de receber o livro, já fiquei encantada, achei muito bacana. Bom, gente, também são definidos vários contextos de aplicação, né? Então, como eu falei, psicologia clínica da saúde hospitalar, forense do trabalho, organizações, psicologia do esporte que vocês vão ter, social e comunitária, também é legal você ter alguns testes. Psicologia do trânsito, todo mundo aqui já fez, né, teste psicométrico para passar, né, como é que fala? Para tirar sua habilitação. Antigamente era uma máfia isso aqui, gente, porque ainda né? Tem um curso específico só para psicologia do trânsito. Tá? Então, são poucos profissionais, eles ganham uma nota, mas o curso também é super caro, né? E aí você tem aqueles instrumentos ali que você vai usar e pronto. Orientação ou aconselhamento vocacional ou profissional e outros. Muita gente usa, tá, para orientação e aconselhamento vocacional e profissional, outros instrumentos que não sejam os testes, exatamente por causa do preço, tá? Ou aqueles que utilizam também a mesma coisa, vale a mesma coisa das empresas, enfim. Você embute o valor, né, desses testes e da correção dos testes no valor que você vai cobrar para esse tipo de trabalho, tá? O psicólogo, o clínico é o que menos faz isso, se vocês querem saber. Mas eu sei, por exemplo, que uma avaliação neuropsicológica aqui, de algumas pessoas, gira em torno de R$2.000, tá? Com instrumentos a critério da pessoa. Se ela usa ou não usa testes, aí é ela que, né, que vai determinar. Bom, então, dependendo da combinação de propósitos e contextos, pode-se pensar quais estudos são necessários para justificar o uso de determinados instrumentos e estratégias. Por exemplo, considerando a avaliação de personalidade no contexto organizacional, se o propósito for somente descrever características de personalidade das pessoas, são necessários estudos de validade atestando o que o teste vai medir, mede o construto pretendido. Por exemplo, uma análise fatorial, uma correlação com outras variáveis, entre outros. Mas se o propósito for prever o comportamento futuro, como geralmente é o caso dos processos seletivos, são necessários estudos de validade de critério, demonstrando que o teste é capaz de prever bom desempenho no trabalho. E dentre esses testes que já estão ali, então, né, que já foram validados para ser utilizados com esse objetivo, você vai escolher alguns também, tá? De acordo com o contexto que você vai utilizar. Tipo de empresa, perfil dos trabalhadores, perfil do cargo pretendido. Então, tem uma série de critérios que a gente pode ir utilizando também. Você está olhando aqui.
Bom, no contexto do trânsito, geralmente o objetivo da avaliação é a previsão de comportamentos inadequados a partir de variáveis psicológicas levantadas pelos testes. O que vocês acham dos comportamentos, assim, bem generalizando mesmo, dos motoristas hoje em dia? O que vocês já viram? Hã? Como assim? O que a gente acha? Por exemplo, alguém Eu bate... acho que todo mundo está muito estressado. Exato. Tá? Então, se, por exemplo, se você... Péssima. Alguém aqui, por exemplo, em Divinópolis, as pessoas desconhecem seta, né? Elas não dão seta. E aí é uma loucura, assim, porque você escuta umas buzinadas loucas, né? O povo mete cabeção lá pra fora pra xingar. Eu não faço isso porque eu sou medrosa, entendeu? Eu morro de medo de alguém fazer alguma coisa comigo. Mas eu não vou dizer que... Não vou mentir, não, dá vontade, entendeu? Porque assim, as pessoas não estão... às vezes, a pessoa está muito nervosa no dia, ela vai se comportar de um jeito no trânsito, né? E por aí vai. Mas o objetivo daquela avaliação é se você é uma pessoa totalmente descontrolada, entendeu? Que você vai pegar o carro e tipo, na hora que você vê ali, se alguém te der uma fechada, você sai e vai dar um tiro no outro. Vai impedir que isso aconteça? Não, não vai, tá? Mas você pode prever de alguma maneira que essa pessoa vai ter reações extremas, tá? Aí vocês vão falar assim, mas eu nunca vi ninguém ser reprovado por conta dessa avaliação. Eu já, tá? Eu já. Infelizmente, eu acho que os critérios não são suficientes, tá? Eu acho que eles deveriam ser mais duros. Mas, enfim, né? Isso é outra história. Então, assim, estudos de validade de critério, em que as variáveis medidas no teste prevêem comportamentos importantes nessa situação, tais como comportamentos de risco, envolvimento culposo em acidentes, etc., são os requisitos básicos que justificam o seu uso nesse contexto, já que irão sustentar a decisão sobre a habilitação. Tá? Antigamente, eu acho que, sei lá, acho que se era a mesma coisa, mas... Repito, eu acho que deveria ser mais rigoroso. Bom, então, em suma, a escolha adequada de instrumento ou estratégia complexa e deve levar em conta os dados empíricos que justifiquem simultaneamente o propósito da avaliação associado aos contextos específicos. E no caso da escolha de um teste específico, é necessário que o psicólogo faça a leitura cuidadosa do manual e das pesquisas envolvidas na sua construção para decidir se ele pode ou não ser utilizado nessa situação. Então, tudo isso já foi falado. Uma boa fonte de informações sobre pesquisas na psicologia, além, claro, do manual, é a Biblioteca Virtual em Saúde. Tá? Então, isso aqui é bem legal, viu, gente? Esse sitezinho aqui. A aprovação do SATEPS indica que o teste possui pelo menos um conjunto mínimo de estudos que atesta a sua validade. E a utilidade... Peraí. A utilidade para algum propósito e contexto específicos dependerá de uma análise cuidadosa desses estudos. Bom, para terminar hoje, gente, que eu não sei quanto tempo a gente ainda tem aqui, quais os problemas frequentemente identificados pelas comissões de orientação e fiscalização e as possibilidades de solução? Então, sobre as condições do aplicador. Então, ele deve estar preparado tecnicamente para a utilização dos instrumentos de avaliação escolhidos, estando treinado para todas as etapas do processo de testagem, para poder oferecer respostas precisas às eventuais questões levantadas pelos candidatos, transmitindo-lhe assim segurança. Deve planejar a aplicação do instrumento, levando em consideração o tempo necessário, bem como o horário mais adequado, e deve treinar previamente a leitura das instruções para poder se expressar de forma espontânea durante as instruções. Por exemplo, tem testes, gente, que até a forma como você entrega a folha para a pessoa já é avaliada, tá? Então, por exemplo, você vai entregar... Tem um papel aqui. Se você pega um papel assim, ó, se você entregar ele assim, a pessoa vai pegar ele assim.
Se você entregar ele assim, a pessoa vai entregar ele assim na vertical. Então, você é treinado para você apresentar o papel assim, sem nenhuma orientação, sem você determinar a posição que a pessoa vai utilizar. E aí o critério que ela vai usar para colocar na horizontal ou na vertical passa a ser pessoal e não seu, tá? Então, para vocês verem o quanto que precisa ser estudado, né, para daí você poder aplicar um teste. O inventário, apesar de terem um formato mais simples, mesma coisa, tá? Então, é importante que a gente também saiba e tenha essa noção de como que ele deve ser aplicado ou não, tá bem? Oi. A respeito desses testes, eu vou digitar uma pergunta ali, está tudo errado. Não é correto, eu já ouvi outro professor falando que não é, mas tem quem tira cópia, né, das folhinhas para passar. O que acontece se um cliente reclamar? Multa? Você pode até, dependendo do que foi feito, tá? Com esse teste, do uso que foi dado para esse teste, eu não tenho certeza com as novas orientações do CRP, eu confesso para vocês, eu não sei de cor tudo, mas pode ser até caçar o seu registro. Você perde o seu registro, tá? Uma vez, gente... É sério. Para vocês terem uma ideia de como as pessoas são irresponsáveis. Eu trabalhei com uma pessoa que... Eu não sei se ela ainda é, mas ela era fiscal do CRP. E eu tenho um móvel, né, no meu consultório, que acho que até outro dia eu mandei uma foto dele aí, é um móvel grandão. E esse móvel, quando eu fiz, era só para mim, entendeu? Então, ele é um móvel planejado, né? Não, na verdade, até tinha uma sócia na época, mas enfim, a gente super se respeitava. Essa pessoa, um dia, abriu a minha gaveta e pegou as minhas, né? Cada um chama de uma coisa, né? Evolução, sei lá. Que tinha anotações dos meus pacientes e escreveu nele, tá? Se eu denunciasse, ela podia ter o registro dela cassado e, no caso dela, ela teria outras sanções também, por ser uma fiscal do CRP, tá? A gente já tem 10 minutos aqui, gente. Então, esse sistema é constantemente atualizado, contém a relação de todos os testes submetidos à apreciação do CFP e fornece informações sobre a condição de uso, parecer favorável ou desfavorável. Sobre as condições, devem ser seguidas as especificações contidas nos manuais de cada teste utilizado, que só pode ser aplicado por psicólogos. Se for um estudante, a aplicação deve ser supervisionada por psicólogo. As características do material devem estar de acordo com a descrição apresentada, em condições adequadas de conservação e utilização. Então, você não pode utilizar teste muito antigo, sabe? Seja amassado, sujo, tudo isso é importante. É importante que os testes sejam arquivados em local apropriado, ao qual não possam ter acesso a outras pessoas. Eu não sei se vocês chegaram a visitar a clínica lá da FANS. A primeira coisa que a gente pediu para colocar lá foi um arquivo com chave, tá? Então, onde poderiam ser aplicados os testes, mas a gente utilizaria ali aquele arquivo, vocês nem poderiam levar para casa, entendeu? Não vão poder, se Deus quiser a gente vai voltar. E aí a gente tem que arquivar tudo com chave. Sobre os protocolos respondidos, é necessário que sejam mantidos arquivados, bem como conservados sob sigilo. A única pessoa que pode ter acesso a isso é o paciente ou o cliente, tá? Ou então sob pedido judicial, tá? Então, essa é uma das novas regras que tem aí do CFP também. Os principais cuidados... Então, sempre ser levado em consideração sua finalidade, deve conter a descrição dos procedimentos e conclusões resultantes do processo de avaliação, deve dar direções sobre encaminhamento, intervenções ou acompanhamento psicológico. As informações fornecidas devem estar de acordo com a demanda, solicitação ou petição, evitando-se a apresentação de dados desnecessários aos objetivos da avaliação. Isso é um erro muito comum, que as pessoas começam a escrever demais, tá?
Então, muito mais do que foi pedido, solicitado, às vezes até com pedido judicial, a gente tem que tomar muito cuidado. E mais detalhes sobre a elaboração desse documento podem ser obtidos mediante consulta da resolução do CFP de 7 de 2003. Eu tenho ela aqui, vou mandar para vocês, tá? Bom, deixa eu sair daqui. Denise, Oi. a pessoa na qual foi submetida ao teste, ela pode pedir aquele teste, o resultado do teste? Ela pode, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se vocês observarem assim, ele sempre tem um campo, né? De sim, é crime. Eu não sei quem que colocou aqui. A Cláudia. Agora que eu tô vendo aqui. Eu vi os riscos vermelhos na tela, mas não fui eu que fiz, não. Enfim. Ela pode pedir, mas assim, em cada teste tem uma forma de você responder, tá? Então, o resultado, primeiro a gente tem que ser muito criterioso para quem que a gente vai mostrar. Por exemplo, uma criança pedir para você, você não pode dar, entendeu? Porque o que ela vai fazer com aquilo? Ela não vai nem entender o que ela está fazendo, tá? Porém, a gente vai dar um feedback para essas pessoas, tá? Para os pais, a mesma coisa, entendeu? A gente tem que dar devolutiva, a gente tem que explicar o que foi avaliado, como foi avaliado, por que tem aquela resposta, o que aquilo quer dizer. Esse é um dos cuidados, gente, que eu acho que a gente tem que ter, não só com criança, sabe? Mas eu sempre, o pessoal aí que, né, do sexto que estava comigo na TCC, eu sempre falei isso para vocês, né, na disciplina de técnicas e intervenções, desse cuidado de transmitir essas informações para as pessoas, tá? Porque a interpretação do outro é só dele, vai depender muito de uma série de fatores. E com isso aqui, com esses instrumentos, é a mesma coisa, tá? Então, você não vai falar para a pessoa, falar assim, olha, descobri aqui que você vai surtar daqui a 5 minutos. Não, você pode encaminhar essa pessoa, você pode sugerir ou orientar que ela busque outra, né, outros profissionais, por exemplo, um psiquiatra, tá? Olha, né, estava olhando aqui nos seus testes e tudo mais, gostaria que você passasse por uma avaliação psiquiátrica, tá? Ah, mas eu sei, eu já descobri o que tem ali, entendeu? Eu consigo fechar um diagnóstico dela, não importa. Também sempre gosto muito de dizer isso, e assim, não é só de falar mesmo, é o que eu acredito. Eu acho que um trabalho nesse sentido, que seja multidisciplinar, quando a gente encontra umas questões dessas, é super importante. Então, ter um profissional em que você confie, que você possa compartilhar essas respostas, sabe? Para melhor orientar essa pessoa, tá? Por exemplo, eu já diagnostiquei... eu atendi uma menina que era bipolar, muito novinha, assim, tinha 19 anos na época, e essa menina teve um episódio de despersonalização, e ela conseguia descrever, né, com muita propriedade o que é que ela estava sentindo ali, e aí, assim, ela precisou passar por um psiquiatra também, entendeu? Até pela própria medicação que ela estava usando. Então, eu acho que isso vale em qualquer contexto, tá? Por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, geralmente ela é pedida por alguém, entendeu? Você não, é raro aparecer alguém assim do nada, né? E por aí vai. Agora, por exemplo, já é diferente um outro contexto assim, de uma avaliação, de uma orientação profissional. Quando eu fazia, eu gostava de apresentar tudo para as pessoas, para elas irem acompanhando tudo que estava sendo feito ali e compreendendo todo o processo de avaliação, tá? Mais alguma pergunta, gente? Faltam 3 minutinhos aqui. Só a cabecinha do Breno tá quietinho. Ei, Cláudia, boa noite. Ô, Denise, Oi. a Raquel tinha perguntado aí a respeito dos testes de QI.
que ela queria aprender, se você ia ensinar e tal. Aí é até algo que a gente chegou a ver na psicometria, né? Não sei se Pois eu estou é. errado, mas esses testes de QI, eles são meio criticados, né? De você avaliar a pessoa, tipo, você é inteligente, você não é inteligente, mas exatamente de que a gente está falando, né? Como que é isso? Você está delimitando a pessoa. Exato. É essa coisa de Você você começar. consegue falar alguma coisa nesse sentido para a gente? Sim, sim. Pois é, estava no meu programa aqui, tá? Para apresentar para vocês aplicarem, até porque eles foram comprados, né? O VISC e o VAIS, que medem né, o QI infantil e o adulto. Eu acho que tudo se resume na forma como você vai utilizar, tá? Tem gente que aplica um VISC e já vai quebrar aqui, vai desligar. A gente nunca pode usar um instrumento só, tá, Emerson? O mais importante que eu acho que é isso. A gente não usar só um critério de avaliação, mesmo que ele seja muito científico, e ele é mesmo, e que te dê uma resposta muito concreta, é preciso que a gente utilize outros instrumentos e preste muita atenção também no contexto, tá? Por exemplo, como é que essa criança está no dia que ela foi fazer esse teste? Tá? Então, tudo isso pode alterar, assim, de alguma maneira, essas respostas. Sim, Denise, eu perguntei assim, por causa que eu tive uma criança que foi, né, avaliada, e o QI dela realmente era muito preservado, a criança era muito inteligente. Mas as questões emocionais dela eram super difíceis. O jeito que ela lidava na sala de aula com os colegas. Então, assim, só que para a mãe, a hora que a psicóloga falou que o QI era preservado, que a criança era super inteligente, era acima da média, ela ficou tranquila. Só que, assim, no meu ver, foi muito mais problemático do que o QI de inteligência, porque a inteligência eu via que ela tinha. Concordo plenamente. Ô, gente, entra aqui rapidinho, só para a gente discutir sobre essa mudança que eu vou fazer aqui, por favor, tá? Vai